Aleluia. Tome assento, por gentileza. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre poder, força e autoridade. Poder, força e autoridade. Será o nosso assunto de hoje. E para isso eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Depois nós vamos ler 1 Pedro 3 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. 1 Pedro capítulo 13, verso 7. O apóstolo Pedro diz o seguinte: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Esses dois textos a gente pode embasar o assunto de hoje. Tanto em Gênesis 1, 26, que quando Deus fez o homem, fez Adão, fez a imagem e semelhança do Criador, e o Senhor disse que o homem tenha domínio, que o homem tenha controle sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus fez o que fez e deu para o homem liderar, administrar, deu a ele a capacidade, deu a ele a autoridade, deu a ele o poder, deu a ele força para isso. Tanto na carta de Pedro também, a gente vê isso, quando o Senhor diz aos homens, aos maridos, aos casados, que devem viver a vida comum do lar, a vida doméstica, com discernimento, sabendo que a esposa a mulher é o vaso mais frágil. Aqui nós vemos a força física do ser humano, do homem, sobressalente. E não precisa ser muito inteligente para descobrir isso, que os homens são muito, muito mais fortes do que as mulheres. O pescoço mais grosso, o braço é mais grosso, as costas são mais largas. Então, esses dois textos já são a base para a gente começar a falar sobre este assunto hoje: poder, força e autoridade. Aos homens, então, foi dado esta capacidade, esse poder para liderar, gerar, criar, cultivar o jardim, enfim. Apenas algumas definições sobre poder, força e autoridade, embora eu vou usá-las de forma sinônima, ok? Mas apenas algumas definições. Poder significa ter faculdade para, ou possibilidade de, capacidade. A palavra poder, se você procurar no dicionário, ela tem essa conotação, esse sentido, esse propósito. A capacidade de fazer algo, gerir, criar, a possibilidade,
ter a faculdade para realizar alguma coisa, dominar, inspirar, conduzir a algo ou alguma coisa. A palavra força, por sua vez, fala da capacidade de mover-se, de agir-se, de destruir a inércia, a estagnação. Força é essa capacidade para mover-se, para agir. E a palavra autoridade, por sua vez, significa direito ou poder de ordenar, de organizar. Direito ou a capacidade de decidir, de fazer obedecer. Essa força, essa autoridade de gerir e fazer com que as coisas aconteçam. Ao homem, então, e o cerne da masculinidade e da hombridade está essa capacidade dada por Deus. Poder, força e autoridade. Então, o homem, por natureza, foi chamado para exercer força, poder e autoridade. Todavia, sabemos que com a queda do nosso primeiro pai, Adão, em pecado, Adão acabou sendo afetado, e todos nós somos afetados, inclusive a nossa capacidade de exercermos autoridade. Inclusive a maneira de nós exercermos esse dom, essas habilidades, essa capacidade que Deus deu a cada um de nós, homens. E a minha oração essa noite é que a gente já sabe, o homem é viril, o homem tem força por si só, mas que possamos discernir por que Deus nos deu essa virilidade, essa capacidade, essa força. Possamos discernir essa virilidade e não apenas discernir, canalizá-la para a glória do Senhor. Minha proposta nessa noite é provar-lhes que poucas coisas nesta vida embelezam mais a masculinidade do homem do que a capacidade de usar a sua força. Poucas coisas são mais belas, mais lindas num homem do que a capacidade que este tem de exercer poder, força e autoridade. E poucas coisas o tornam mais horrível, mais feio do que o mau uso da sua autoridade, da sua força, do seu poder, da sua energia, dos seus dotes, dos seus talentos, de sua capacidade. Não tem coisa mais horrível do que ver um homem usando mal a força que tem. Um homem que foi dado tanto força física para construir uma casa, construir uma família, ter uma profissão, usa dessa força para espancar a esposa, espancar os filhos. Que coisa mais idiotizada, que coisa mais ultrajante para o homem que recebeu força e energia para doar-se, servir, proteger, cuidar da sua família, cuidar da sociedade, defender o mais fraco, e usa essa força para destruir pessoas, para controlar pessoas, para manipular pessoas, para dominar pessoas. Eu lembro que na minha segunda série,
do ensino fundamental, a professora Águida, que foi a professora que me alfabetizou, me ensinou a ler e escrever, ela contava para nós uma historinha de João o Grandão, Pinote o Fracote. Não sei se alguém já também ouviu essa história ou não na escola. Então a professora vinha contando para nós a história do João Fortão e Pinote o Fracote, que era um menino maior do que o Pinote, fazia bullying, ria, usava toda a sua força para caçoar do Pinote, que era fraco. Daí, numa desses bullying, dessas brincadeiras que, por ser mais forte, é aquela coisa que a gente vê hoje, vê nos filmes, que levanta a cueca, leva na privada, puxa a descarga, só para mostrar que ele tem mais força, que ele é melhor, que ele sabe mais, que ele tem mais inteligência, que ele é o bambambam. Não sei se tem necessidade de se autoafirmar, usa a sua capacidade para se autoafirmar, desprezando, então, o menino mais fraco. E daí a professora contava e lia para nós bastante isso na classe. E uma hora o João Fortão falou para o Pinote parar de rir, não ri. E daí o Pinote, você pode me pedir que eu ria da boca para fora, mas tu não tem poder para impedir que eu ria por dentro. Ele bugou a mente do João, o Fortão. Enfim, é mais ou menos sobre essas coisas que eu quero trazer a reflexão nessa noite para o nosso coração. Para que possamos entender tudo que Deus nos deu, para que possamos direcionar, canalizar de forma correta, para a glória de Deus, as nossas capacidades, as nossas forças, a nossa autoridade. A maioria aqui já viu O Senhor dos Anéis, leu o livro, ou viu a saga do filme O Senhor dos Anéis, do Tolkien, né? Nós vemos alguns personagens ali, especialmente no filme em que a Sociedade do Anel, em que você sabe que existe um anel mágico todo-poderoso, que foi criado para um determinado fim, e acabou caindo na mão errada. E aquele anel mágico e poderoso, que era para ser destruído, era para ser usado apenas numa batalha, acabou caindo na mão de um ser humano. E você já viu o personagem do Sméagol, né? Meu precioso. Ele chega enfeitiçado pelo poder do anel, ele chega a matar alguém, comete um assassinato, e naquele fascínio, naquela idolatria pelo poder, ele vai se tornando um monstro, um bicho horroroso. E o poder sem virtude, coloquei essa semana inteira no grupo dos homens e no Facebook, o poder sem virtude transforma os homens em demônios, em diabos, em seres horríveis. Em contrapartida, nós somos brindados pelo Tolkien por um personagem chamado Frodo, que é um hobbit. E a cena é encantadora do filme, quando nasce a Sociedade dos Anéis, assim, quando todo mundo está convocado, está ali os elfos, todo-poderosos, cheio de poder, tem os anões com suas habilidades mágicas, príncipes, reis, tudo junto, e tem um pequeno hobbit. Enquanto o anel começa a falar, assim, chamando a atenção dos homens para a cobiça, o Frodo, que é um hobbit, sobrinho do Bilbo Bolseiro, ele pega, e aquele anel não influencia nada do seu coração. E então ele é eleito por pessoas muito mais fortes, mais habilidosas, mais capazes a conduzir então ao anel até o caminho onde ele pode ser destruído. Só dessa aí, poderia ficar falando a noite toda. Não sei se está ali, coloca aquela imagem ali também do Darth Vader que estava ali. Muito legal. Eu vi essa frase, nem colocou não com esse propósito, mas colocou para falar sobre outra coisa.
Pessoas fortes não colocam os outros para baixo, eles os levantam. Darth Vader. Pega o cara pelas goelas e levanta assim. Que maneira horrível de usar força e o poder. Que coisa horrível isso. Minha oração é que o Senhor nos ajude e a masculinidade sadia, a hombridade cristã, um homem de honra, um homem digno de ser seguido, de ser ouvido, é aquele que sabe usar e se relacionar de forma adequada com a força, com o poder, com as capacidades que Deus lhe deu. Há um ditado popular, né? Quer conhecer um homem? Dê poder a ele. Quer conhecer, quanto o cara é o Josnelso ali da vila, do beco, né? É um Josnelso. Mongolão diz assim. Daqui a pouquinho tu dá um poder para ele, dá um cargo de autoridade, uma posição de poder. Não todos, mas como os homens mudam. Se envaidecem, se ensoberbecem. Já nem cumprimento mais os amigos, assim, coisa toda. Quer conhecer um homem? Dê poder a eles. É a mesma questão das minorias. As minorias estão sempre chorando. Quando eles conseguem ser a maioria, daí eles começam a oprimir. Só dá poder à minoria, você não vê o que vai acontecer. Sempre foi assim. Vamos mais adiante. Existe, no entanto, uma variedade muito grande de exemplos de poder. Você poderia aqui classificar uma enormidade de poderes, fonte de poder. Eu vou mencionar apenas algumas aqui. Existe o poder econômico. Tem homens que têm poder econômico, autoridade econômica, tem muita grana, mas muita grana mesmo. Pensa que há 100 mil, 2 mil, pensa em pessoas que têm trilhões, que têm a autoridade da noite para o dia, levantar um prédio, 20 andares. Tem gente que tem poder econômico, muito dinheiro. Outros têm poder ideológico. Outros têm poder físico, são fortes mesmo. Outros, fonte de poder é a política, poder político, governo civil. Podemos aqui falar do poder bélico, poder militar. Países, nações que são mais poderosas que outras, possuem forças militares, forças bélicas. Há vários exemplos de poder. Há homens que têm poder da persuasão, da palavra, da oratória. Falam bem, se expressam bem. Podem ser atores, podem ser pregadores, mas esse mesmo poder que pode os conduzir a ser um bom pregador, pode ser um baita de um galanteador, conquistador de mulherzinhas. A força, a autoridade e o poder são diversos. Capacidade de influência, de administração. Existe uma variedade muito grande de exemplos de poder. Falei para vocês. Mas não é apenas uma variedade de fontes de poder, ou exemplos de poder. Como eu falei para vocês aqui, este poder, esta força e essa autoridade são exercidos nos mais variados ambientes em que a gente encontra autoridade, força e poder. Que ambientes a gente encontra ou se manifesta autoridade, poder e força? No ambiente da família,
nos ambientes familiares. Há uma ordem hierárquica feita e instituída pelo próprio Criador. Quem é a figura de maior autoridade numa família? O pai, é o homem. O marido é o cabeça da mulher. A mulher, por sua vez, tem autoridade sobre os seus filhos. O ambiente familiar é um ambiente em que nós exercemos essa relação com a força, com a autoridade, com o poder. No trabalho, é um ambiente em que nós vemos também poder e autoridade. Nas relações de empregado e empregador. Há quem manda e há quem obedece. Há quem dá as ordens e há quem cumpre. Há vários ambientes em que nós somos colocados a tanto exercer autoridade. Nós temos empresários aqui, o Alexandre manda em gente, o Francisco manda em algumas pessoas, o Paulinho aí, o Paulinho chega a ter 2 empresas, 3. Exerce autoridade sobre pessoas. Ah, vocês 2 aqui ficaram me olhando também, aqui os empresários. O ambiente de trabalho nos coloca nessa relação de poder, força e autoridade. Na igreja, há também esse ambiente em que nós exercitamos poder, força e autoridade. A grande pergunta e a grande questão é: como os homens se relacionam nesses ambientes e no exercício do poder, da força e da autoridade. E todos nós, indistintamente, somos, entenda você isso ou não, aceite você ou não, somos convidados ao Senhor a mostrar e a demonstrar que tipo de homem que somos, através da maneira que nós nos relacionamos com a autoridade e com a força. Há entre nós aqueles que exercem autoridade sobre outros. Há entre nós aqueles que recebem a autoridade de alguém. E como é que nós nos relacionamos disso? Que tipo de homens nós somos? Eu sou machão, eu sou subordinado, ninguém manda em mim. Orgulhoso, desobediente, insubmisso. Que coisa horrível é alguém que acha que pode viver, seja na família, na igreja, na sociedade, dessa maneira. O homem tem que ser muito humilde para, de forma tranquila, compreender o seu lugar, o seu tempo, o seu momento, a sua hora. Outros exercem autoridade sobre alguém. Infelizmente, muitos não sabem liderar. São patrões perversos, mal, rudes, humilham aqueles que lhes são subordinados, são totalitários, são mandões, são machões, desprezam e humilham só porque estão numa posição hierárquica maior, mais privilegiada. Que Deus nos guarde e nos livre de
no exercício dos dons e do talento que Deus nos deu, abusar desse poder da autoridade sobre o outro e sobre alguém. Seja você marido, seja você pai, seja você um profissional, que Deus nos guarde de, no exercício da nossa liderança, daquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós venhamos abusar de pessoas, querer manipulá-las nas relações de amizade. Tem gente que já tentou comprar a minha amizade. Tem gente que acha que me dá presente, eu vou ficar dependente, devendo a alguém. Não, meus irmãos. Que coisa horrível alguém achar que pode, por sua situação financeira, manipular alguém, manipular outros, controlar, achar que as pessoas devem favor a ele ou a ela. Que coisa feia uma coisa disso, uma coisa horrível. O poder pode ser usado de forma boa e o poder pode ser usado de forma má. Eu gostaria de falar alguns exemplos aqui. Abra rapidamente Mateus capítulo 24, verso 45 ao 49. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, verso 45 até o verso 49. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe conferirá todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e a começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo um dia em que não espera, e a hora que não sabe, e irá aplicar-lhes um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós vemos nessa passagem aqui, nesta parábola do administrador fiel e de administrador infiel, um exemplo de mau uso de força, mau uso do poder, mau uso da autoridade. O Senhor lhe deu poder para que ele gerenciasse outros servos, dando-lhes de comer, cuidasse deles, para que esses trabalhassem bem no trabalho desse chefe, desse senhor. O Senhor se ausentou, demorou para vir, e o homem aqui que exerceu mal a sua função, a sua força, começou a espancar, começou a humilhar, começou a maltratar aqueles que lhe estavam subordinados. Aqui é um exemplo clássico do mau uso da força. Este homem da parábola usou a força para humilhar os outros, usou a força para oprimir pessoas, usou a força para maltratar os outros. Não poucos maridos usam a sua força para humilhar a esposa, para humilhar os seus filhos, para maltratar o seu cônjuge. Pedro diz: vocês, marido, vocês devem viver a vida comum com consciência, entender que a mulher é o vaso mais frágil. Se você usa a voz para gritar com a tua mulher, gritar com teus filhos, você não entendeu o que é autoridade. Para oprimir, para não é constranger, tem um outro termo. O que eu me lembro do termo? A fim de coagir a esposa. Pedro diz: Deus não ouve a tua oração. Machistas que usam o poder para maltratar os filhos e a esposa, patrões que usam a sua autoridade para oprimir, para explorar,
para judiar, para maltratar dos outros. Essa é uma forma terrível de usar a força. Provérbios capítulo 25, verso 28. Abra rapidamente. Olha o que diz: como a cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. O poder, a força, a autoridade é usado também quando não existe controle, não existe domínio. Quando o homem usa para maltratar, para oprimir, para coagir, para manipular. Mas também quando usa o poder, a força, a autoridade sem controle, sem moderação, sem equilíbrio. Que coisa terrível é ver homens sem bom senso, homens sem noção, cara. Rapidamente, a terceira epístola de João, capítulo 1, verso 9. 1 João. João diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas de Ótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. O apóstolo João escreveu algumas cartas para a igreja. Nós temos apenas 3. Diótrefes destruiu algumas cartas. Imagina, o cara destruiu as cartas apostólicas, porque ele amava a primazia. Era um líder da igreja que exercia esse poder por causa de vanglória. Ele achava que ele usava a autoridade que ele tinha para se autopromover, para se exibir. Usamos a autoridade, a força e o poder de forma equivocada, má, pecaminosa, quando usamos para exibicionismo, para se aparecer, para que o meu nome seja conhecido, para que eu seja famosão. Meu pai dizia: tu quer aparecer, pinta, sobe no poste. Quantas pessoas desperdiçam sua habilidade cognitiva, a sua juventude, o seu tempo, não consegue construir uma família abençoada, santa, feliz, não consegue construir um casamento, não conseguem edificar a igreja de Cristo, porque usam toda a sua capacidade. Quantos homens estão desperdiçando as suas energias, suas forças, e não conseguem construir, não conseguem proteger, não conseguem produzir, porque vivem a sua vida apenas para se exibir, fazer um nome para si mesmo. Tem gente que usa o poder de forma descontrolada, desequilibrada, outros de forma vanglória, para exibicionismo, para fama. Todavia, Atos capítulo 10, verso 38, existe um homem que foi capacitado por Deus, e ele usou essa capacidade, essa autoridade para promover o bem, para construir, para cuidar, para zelar, para purificar, para redimir a sua igreja, a sua noiva. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Deus nos deu autoridade, poder e força. E você pode desperdiçar essa força, essa autoridade, esse poder. Você pode usar mal essa força, essa autoridade e esse poder para ser o pior de todos os canalhas. Mas você pode também fazer uso desse poder e da força que Deus te chamou. Homem, Deus te deu virilidade, Deus te deu força, Deus te deu capacidade para que você a use para a fama
e para a glória do seu bendito nome. Para o bem. E Jesus foi capacitado com o Espírito Santo, com poder, e andou por toda parte para fazer o bem. Existe a forma correta de nós usarmos o poder, de nos relacionarmos com o poder de forma correta. É quando nós usamos o poder para o bem. Para, em vez de humilhar amigos, os mais fracos, para, em vez de humilhar a esposa, os filhos, para protegê-la. Para doar-se, para sacrificar-se. Homens de honra usam a sua capacidade e forças para o bem, para proteger e para cuidar os outros. De que maneira você tem gasto a autoridade que Deus te deu como marido, como profissional, como membro da igreja? De que maneira você tem usado essa força, essa autoridade? No que você tem gasto a sua força e autoridade? A maneira que nós nos relacionamos com força, poder e autoridade revela o tipo de homem que somos. Não sei o que anda acontecendo hoje em dia. Os caras parecem que não internalizam isso no coração. Você me cansado, cheio de preguiça, cheio de fraqueza. Cansado para orar, cansado para casar, cansado para pastorear a casa, pastorear os filhos, servir a Jesus, servir a missão. Homens compreendem que Deus lhe deu força, Deus lhe deu poder, Deus lhe deu autoridade. Como nós vimos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, governe ele. Você já viu essa frase, né? Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que nós estamos fazendo com toda essa força que temos? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com toda a força e autoridade que Deus nos deu? Estamos usando bem? Estamos usando bem? Estamos usando da maneira correta? De repente a mulher até canse, 1, 2, 3 cultos. Mas os homens cansando o divino culto, é sério isso? É sério isso, cara? Vocês não conseguem enfrentar o frio, a chuva? É sério isso, cara? Que Deus nos ajude a assumir as nossas responsabilidades. Tá bom, chega por hoje. Deu. Falei até demais. Gostaria de orar com vocês. Que Deus nos dê um coração adequado.
que Deus nos deu uma mente adequada para aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer. Ouça-me com atenção. Um dia tu irás prestar conta daquilo que Deus deu nas tuas mãos para fazer. O Senhor vai pedir conta da vida da tua esposa. Deus vai pedir conta da vida dos teus filhos, das tuas filhas. Você prestará conta diante de Deus da tua casa. Do que você tem feito, o que você tem realizado com essa autoridade de ser o cabeça do lar. Eu não consigo acreditar, cara, que os membros da igreja, os ímpios, eu não consigo entender, que estão no trabalho sempre negaciando horário, se escondendo. Estão sempre se escondendo. Ímpios eu entendo. Mas Paulo diz em Colossenses capítulo 3 que os servos trabalham não como se fosse ao patrão, mas que fosse ao próprio Deus, ao próprio Cristo, ao próprio Jesus. Você entendeu? Homens preguiçosos, covardes, que usam para o mal as dádivas de Deus, as capacidades de Deus, as oportunidades de Deus. Eu não consigo compreender isso. Se eles têm toda a revelação do Evangelho, nos dizendo tudo isso que a Bíblia nos ensina acerca da nossa vocação, do nosso chamado. Homens foram chamados para governar, para liderar, para exercer força, não para desperdiçá-la, não para usá-la mal. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Tua palavra diz que tu criaste o homem. Tu criaste o homem, os homens, o macho, o ser humano masculino, e deu aos homens a autoridade, o poder e o domínio, Senhor. Faz-nos compreender, Senhor, que Tu não nos chamou para covardia. Tu não nos chamou, Senhor, para ficar na letargia. Tu nos deu força, poder e autoridade para que essa força, esse poder e essa autoridade seja no lar, seja na nossa carreira, na nossa profissão, no ministério da igreja, para que nós venhamos exercer bem, Senhor, para que a gente não seja manipuladores, dominadores, chauvinista, homens dominados pela amargura, para humilhar pessoas, controlar pessoas, abusar de pessoas, Senhor, mas para servir. Esse poder é para servir, para fazer o bem. Ajuda, Senhor, os homens aqui da igreja entender que toda a capacitação, toda a autoridade que o Senhor deu a eles é semelhante a de Jesus de Nazaré, que recebeu todo o poder, toda a autoridade para servir a igreja de Cristo, não para destruí-la, não para maltratá-la, não para pisá-la, não para dominá-la, mas para salvar, para redimir a igreja. Ajuda os homens aqui da Mário Quintana a compreender, Senhor, que eles são mais fortes para poder ajudar a sua esposa, Senhor, na administração da casa, do cuidado dos filhos, ó Senhor, na construção de um casamento duradouro, santo, piedoso, fiel, no Teu santo nome, Senhor. No Teu santo nome, Senhor, ajuda os Teus filhos a compreender que eles são mais fortes, Senhor, que eles têm força para construir também uma igreja, Senhor, uma missão de Cristo, são chamados a servir a Cristo, Senhor. Que eles não venham desperdiçar a sua força, a sua capacidade, a autoridade que receberam dos céus,
para serem, Senhor, alguém aqui neste mundo, que o teu nome seja glorificado. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender, ajuda-nos a nos relacionar, Senhor, com essa dádiva que coloca o homem, Senhor, no centro da sua vocação, da sua chamada, que é para ser líder, para ser alguém que governe, alguém que lidere, alguém que dirige, alguém que foi dotado por Deus, capacitado por Deus. Ajuda, Senhor, os Teus filhos a entenderem que há serviços em casa que a mulher não tem força para fazer. Não deixa que o egoísmo, não deixa, Senhor, que a maldade, Senhor, do coração do homem, Senhor, transfira as funções que são para eles fazer, Senhor. Não deixa eles transferir a sua esposa, aos seus filhos. Ajuda os teus filhos, Senhor, a usar essa força, Senhor. Repreenda a preguiça, a covardia, Senhor, a timidez do nosso coração. Ajuda-nos a ser semelhantes a Jesus, que recebeu a autoridade e o poder para servir, para proteger, para curar. Que os homens da Mário Quintana usem a autoridade, a força que têm para ser fontes de cura para o seu lar, fonte de cura para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus amigos, para a igreja, que possam ser fontes, ó Deus, de reconciliação, de ajuda, de construção, que usamos a autoridade, a força que Tu deu a cada um de nós, para construir, Senhor, construir famílias sadias, construir, Senhor, uma carreira boa, para construir, Senhor, uma família abençoada, para construir uma igreja, ó Deus, forte, poderosa, ó Deus, centrada no Evangelho. Ó Senhor, no nome precioso de Jesus, que todo mau uso, todo desperdício, Senhor, daquilo que Tu tem dado a nós, Tu nos perdoe, Senhor. Tu perdoe, Senhor, os nossos irmãos e os nossos queridos irmãos que aqui estão, Senhor, solteiros e casados. Que possamos, Senhor, ó Deus, não usar de forma egoísta a autoridade e a força, que nós não venhamos usar para controlar pessoas, as pessoas não são descartáveis, o nosso cônjuge, nossos filhos não são descartáveis, não são objetos, Senhor, que nós usamos. Nossa força possa ser usada para servir, Senhor, as pessoas e o mundo, Senhor. No nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus, no nome precioso de Jesus, oramos, ajuda-nos, Senhor, a Te servir. Amém. E amém. Vamos estar em pé, vamos.